Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes pós-rodada, pós-domingo da semana 9 da NFL, primeira parte do programa, na qual falaremos dos jogos da primeira janela de horários e da segunda janela de horários. Na segunda parte a gente vai falar do Sunday Night Football, classificação, olhar já para a semana 10 da NFL, aquele esquema que vocês já estão acostumados. Acabou a primeira metade da temporada regular da NFL, mas copo meio cheio, ainda tem 9 semanas de temporada regular pela frente e mais os playoffs, então ainda tem muito futebol americano, o melhor está por vir ainda. Antes de entrar nos jogos, promoção no podcast, como vocês devem ter visto no título do programa, devem ter visto lá no Twitter. Eu vou sortear apenas um cupom de R$100 no iFood. Vai ter uma noite aí que o iFood vai ser por minha conta. Não é ad do iFood, é por minha conta o seu iFood. Pra você concorrer, assim, é ridículo de simples. Vai ter um formulário que você tem que preencher na descrição desse podcast. O que você vai precisar fazer é me seguir no Instagram. Simples, me seguir no Instagram. @cara-dos-esportes, a mesma do Twitter. Me segue lá no Instagram. Você vai preencher o formulário lá com seu nome, contato, e-mail e vai colocar a sua própria arroba no Instagram. Eu vou fazer o sorteio e aí para eu saber se você realmente me seguiu lá, eu vou conferir pelo seu nome de usuário lá no Instagram, por isso que você precisa preencher o formulário. Então, mais simples do que isso, impossível. O sorteio vai ser na sexta-feira. Sexta-feira que vai ser que dia? Dia 11 de novembro, aniversário do grande amigo meu, inclusive. Então, não deixe de participar, é o mais ridículo. Eu quero aumentar lá o meu alcance no Instagram. Eu quero ter esse segundo caminho aí pra falar com vocês, pra interagir com vocês. Eu posto bastante coisa lá, só que eu tenho 11 mil seguidores no Twitter e tenho 1.600 no Instagram, né? Então preciso dar uma impulsionada por lá. Então, juntou o útil ao agradável, você me segue lá, vai concorrer a um vale de R$100 do iFood. Então é isso, vamos começar, vamos logo pro primeiro jogo que a gente vai falar aqui no podcast. O Miami Dolphins derrotou o Chicago Bears por 35-32, um grande jogo, um jogo bem legal de se assistir. A equipe do Miami Dolphins chegou a abrir 28-17 ali no terceiro quarto, estava vencendo por 10 pontos na entrada ali no começo do último quarto, mas os Bears tentaram, mas não conseguiram ali se aproximar para chutar o field goal que seria o da vitória. Os Dolphins foram impulsionados ainda por um punch bloqueado, retornado para touchdown, que a equipe conseguiu ainda no segundo quarto com o Andrew Van Ginkel, que colocou os Dolphins na frente por 21-10. Mas assim, primeiro ano de reconstrução do Chicago Bears, todo mundo sabia disso. O começo de temporada dele foi difícil, mas o Justin Fields está jogando muito bem. E eu sei que muita gente torce o nariz pra vitória moral, e não acho que foi uma vitória moral aqui. Mas cada vez que o Justin Fields joga, e joga tão bem, é motivo pro torcedor dos Bears ficarem animados, né? Ele se tornou o primeiro quarterback da história da NFL a ter pelo menos 3 passes para touchdown e 140 jardas terrestres. Ele teve 17 de 28 para 123 jardas, que passando a bola não foi nada de outro mundo, mas foram 3 passes para touchdown. Correndo com a bola foi um show. 15 carregadas, 178 jardas, um touchdown, foi o melhor corredor da equipe. Os Bears terminaram com 252 jardas pelo chão, 178 do Chicago Bears. Ele foi o ataque do Chicago Bears. O Darnell Mooney jogou bem também, ele teve uma recepção muito bonita num dos passes para touchdown do Justin Fields. O Cole Kmet, tight end também, que está aparecendo semana após semana, também teve 2 passes recebidos para touchdown. Foi uma grande atuação, e a defesa do Miami Dolphins parecia que descobriu na hora que o Justin Fields tinha capacidade de correr com a bola, né? Eu venho batendo muito nessa tecla aqui no podcast de como o Chicago Bears usa pouco o Fields como corredor, e de umas 3 semanas pra cá a equipe começou a chamar mais corridas desenhadas. A gente viu hoje ele de todos os jeitos, corrida desenhada, scramble, quando ele vai na improvisação ali, chamando um passe. Ele não tem um alvo que ele quer, ele improvisa e corre com a bola, isso se chama scramble. Ele foi fantástico e os Dolphins nunca conseguiram encontrar uma alternativa para
pra parar o Justin Fields. Ele teve um touchdown de 61 jardas, né, que foi fantástico. Grande atuação do Fields, mas melhor ainda foi o Tua, né? E o Tua, eu falo aqui sempre, eu acho que ele tá sendo maximizado pelo time dos Dolphins e tal, então eu não quero, assim, de uma hora pra outra dizer que o Tua virou, sei lá, um dos 3 melhores quarterbacks da NFL. Ele tá jogando como tal. Ele completou 21 de 30 passes, 302 jardas, 3 touchdowns, 10,1 jardas por tentativa, né, por tentativa de passe, que é um número fantástico. E assim, o Tyreek Hill e o Jalen Waddle estão sempre abertos. O Tyreek Hill tá fazendo uma temporada fantástica, 7 recepções, 143 jardas, 1 touchdown. Fiquei irritado porque eu apostei lá no Bodog, que aliás é o parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes. Eu apostei em Tyreek Hill mais de 7,5 recepções. Ele conseguiu a 7ª ali ainda no início do último quarto, se eu não me engano, e não conseguiu a 8ª. Vida que segue, mas grande atuação do Tyreek Hill. Jalen Waddle teve um drop ali, mas também jogou bem. E os dois continuam. Eles combinam ali para uma porcentagem gigantesca do rendimento do ataque do Miami Dolphins, porque eles são fantásticos mesmo. E as chamadas do Mike McDaniel também geram muita separação. Então é um ataque muito bom. É um dos melhores ataques da NFL, se não... Tá na discussão ali como o melhor ataque da NFL, né? O que ninguém esperava ali do Tua esse ano. Até o pessoal que ainda acreditava no Tua, que era um grupo pequeno, vamos ser bem sinceros, e ninguém esperava que ele ia jogar tão bem esse ano. Foi muito bem protegido. A defesa dos Chicago Bears, depois da janela de trocas, que eles perderam o Robert Quinn e o Roquan Smith, perdeu muita força, é claro. Não conseguiram gerar nenhuma pressão pra cima do Miami Dolphins, né, do Tua. E é um grande ataque esse do Miami Dolphins. Tua merece créditos. E acho que o torcedor do Chicago Bears, claro, sai triste pela derrota, mas tem algo especial ali com o Justin Fields. Claro que ainda tem um caminho muito longo pela frente, né, pra ele se tornar o franchise quarterback, mas ele tá mostrando flashes bem interessantes. E não é só o rendimento dele correndo com a bola. Quando você coloca ele em situações mais confortáveis, em corridas desenhadas, que o ataque consegue andar, torna o jogo todo mais confortável, não só pro Fields, mas para todo o ataque. E é legal de se ver. O Chase Claypool estreou, teve pouco... não teve um rendimento muito grande, foram 6 alvos e 2 recepções, 13 jardas. É um cara que, chegou literalmente na terça-feira. É difícil você pegar ali o playbook de uma hora para outra. Mas é isso, vitória do Miami Dolphins, 35-32. Vamos passar agora para a vitória do Detroit Lions para cima do Green Bay Packers, 15-9. Um jogo feio. Não mostre para crianças esse jogo, porque realmente foi um jogo muito feio. A NFL devia tirar até do Game Pass, né? Porque você pode assistir on demand depois. Mas um jogo horrível que o Aaron Rodgers foi muito responsável pelo nível técnico baixíssimo. E no podcast do meio da semana, né? Exclusivo para apoiadores. Aliás, se você não se tornou apoiador ainda, se torne apoiador. Tem vários planos, tem desconto para quem assina por Pix e ainda tem acesso a um monte de conteúdo exclusivo extra. Mas eu falei sobre os problemas do Green Bay Packers, que não era só o corpo de wide receivers. Quando um time tá jogando tão mal no ataque assim, é culpa de muita gente, principalmente do seu quarterback. Principalmente do seu quarterback, que é o mais bem pago da NFL. Então, 3 interceptações, uma foi desviada, mas ele jogou a bola abaixo, bateu ali na linha de scrimmage. Ela subiu, foi interceptada, ainda foi um pouco de azar. E teve outras 2 que foram ali passes horríveis do Aaron Rodgers, né? Teve uma que ele tava tentando mandar a bola pro David Bakhtiari, isso mesmo. Ele entrou ali como jogador extra, como elegível, né? O jogador de linha ofensiva, ele pode reportar como elegível, né? Desde que tenha os 5 ali na linha ofensiva que sejam inelegíveis. Se você coloca um 6º jogador de linha ofensiva, ele precisa ser reportado como elegível e aí ele pode receber passe. O David Bakhtiari, ele era elegível, só que o Aiden Hutchinson leu perfeitamente a jogada, cortou a linha do passe, interceptou. E foi um dos piores jogos que eu vi do Aaron Rodgers. Ele terminou ali com 291 jardas.
foi um pouco ali no desespero no final que deu uma melhorada nos números dele, né? Ele terminou com 4 passes incompletos ali, já na linha de 17, né? Na red zone. A equipe precisava de um touchdown e o extra point para virar o jogo. Não conseguiu. Vitória para o Detroit Lions, que também não foi espetacular. O grande mérito da equipe foi focar todas as energias para parar o jogo terrestre. E fez um trabalho bem razoável, né? Teve uma corrida de 18 jardas do Aaron Rodgers que acho que foi a melhor corrida que os Packers conseguiram. O Aaron Jones saiu machucado, algo para ficar de olho. Parece que ele estava mancando bastante ali depois do jogo. Os Packers não conseguiram correr com a bola efetivamente. E eles conseguiram mover a bola pelo ar ali, principalmente já no desespero. Mas os Lions conseguiram fazer as jogadas ali nos momentos chaves. A equipe foi ultra agressiva como sempre. Teve uma quarta descida não convertida logo no começo. Terminaram o jogo ali, a penúltima campanha deles, com um turnover on downs também, já no campo de ataque. Mas, assim, um jogo que é decidido por apenas 6 pontos, um time lança 3 interceptações, outro lança apenas 1, não é difícil ver onde é que foi a diferença, né? O Aaron Rodgers precisa jogar melhor. E eu não quero colocar tudo na conta da idade e tal, mas ele é um quarterback que tá jogando como um quarterback de 38 anos, perto de completar 39. E ele não tá jogando bem. Claro que teve aquela corrida ali que ele não parecia ter 38 anos, mas muitos passes errados, mas também tem muito drop, muito wide receiver no lugar errado, na hora errada. Teve um fumble, por exemplo, que, se eu não me engano, o Samori Toure, Yaya Toure, sofreu ali no final do jogo, que acabou sendo pela lateral, e os Packers manteram a bola, ficaram com a posse de bola, mas nada funciona. Nada funciona. Essa linha ofensiva que, mesmo lidou com algumas lesões, o David Bakhtiari chegou a sair do jogo e voltou, era pra jogar melhor do que tá jogando. A gente viu o Romeo Doubs sair machucado, o Eric Stokes saiu machucado também. Muitos problemas. Tudo tá dando errado pro Green Bay Packers. 3 vitórias, 6 derrotas. A gente vai falar na segunda parte sobre a classificação, mas tá ficando muito complicado. E é a primeira vez desde 2008 que o Aaron Rodgers perde 5 jogos consecutivos. Pra gente ver o tamanho do buraco aí que a equipe se meteu. E do lado dos Lions, né? Legal vencer o jogo, mas também não é motivo ali pra nenhuma falsa impressão sobre o que é esse time, que não é um time bom. E não jogou bem. Acho que foi uma atuação bem razoável na defesa, o ataque não jogou bem. E vencer o rival é o que importa, mas também não é... agora vai virar. Não acho. Ainda é um time muito ruim. João Eduardo Dutra, você está ao vivo no podcast Cara dos Esportes para falar da grande vitória do New York Jets para cima do Buffalo Bills, uma das mais improváveis da temporada 2022 da NFL. Como que isso aconteceu? Pergunta simples, como que isso aconteceu? Aconteceu da maneira que era possível, né? Todo mundo achava que o melhor ataque da NFL, o Buffalo Bills, ia vir e chutar as portas do Jets. Isso não aconteceu. A defesa dos Jets, que vem sendo uma das melhores de temporada, que muito foi criticada, só enfrentou quarterback reserva, só enfrentou quarterback de baixo calão, incluindo Aaron Rodgers, mas hoje enfrenta o Josh Allen e acaba com a festa de Josh Allen. 2 interceptações, não conseguiu se criar jogando a bola em profundidade. Se eu não me engano, foram 180 jardas aéreas para o Josh Allen, que é impensável hoje num jogo do dos maiores candidatos a MVP da NFL. Mas é isso, a defesa do Jets jogando muito bem, deixando o time vivo. Uma das melhores atuações defensivas que eu vi esse ano, a atuação da defesa do New York Jets. Realmente foi muito espetacular o que eles fizeram. E mais uma vez o Sauce Gardner aparecendo, né? Gabriel Davis, ele marcou bastante o Gabriel Davis, 2 recepções para 33 jardas em 5 alvos. O próprio Stephon Diggs não teve um grande jogo. Foi impressionante que em todos os níveis a defesa dos Jets fez. Na secundária. E pressionando o Josh Allen. Foram 5 sacks pra cima do Josh Allen.
Sim, a defesa dos Jets vem melhorando muito na pressão ao quarterback. E quando esse time consegue gerar pressão, essa secundária é muito boa. Então, conseguiu interceptações, deixou umas interceptações no campo. Teve, se não me engano, uma ou duas dropadas. Teve uma também antes do field goal da vitória dos Jets, que a bola bate no peito do Jordan White, ele não consegue a interceptação. Eu não tenho os números aqui, mas o Gabriel pode até confirmar isso depois, mas eu acho que essa foi a partida que o Stefon Diggs mais jogou no slot dessa temporada. Por quê? Fugindo do Sauce Gardner. Eu tenho que olhar Normalmente esse tipo de número é só depois do jogo. Sim, mas qualquer um que estava jogando ali do lado de fora não estava conseguindo se criar. O próprio DJ Reed mesmo jogou muito bem. Ele teve um pass breakup ali num passe longo para o Stefon Diggs, e foi muito bem. E como você falou, o Sauce Gardner, uma interceptação, teve o pass breakup para vencer o jogo, né? Na 4-21. Mas é uma partida excelente da defesa. E o ataque, de novo, voltou àquele nível de só não comprometer. A defesa tá jogando tão bem que quando o ataque não compromete, é meio caminho andado para esse time. Eu definiria a atuação do ataque dos Jets com muito ajuda quem não atrapalha, né? E ainda teve um turnover. O Zach Wilson sofreu um fumble, mas tirando isso, ele não cometeu muitos erros. A equipe correu muito bem com a bola. E assim, se você fala antes do jogo que o New York Jets vai fazer 20 pontos, você dá quantos % de chance dos Jets vencerem a partida? 15, 20, porque eu tô sendo legal. Porque uma partida que a defesa dos Bills conseguiu segurar o adversário para 20 pontos, você acha? O Bills fez 40, 42, alguma coisa nesse nível, né? Verdade, né? Não é pra ser o necessário pra vencer o Buffalo Bills, né? Mas a defesa foi espetacular. E, assim, não quero falar no calor do jogo. O jogo literalmente terminou alguns minutos atrás. Mas não me vem à cabeça uma atuação melhor defensiva do que essa do New York Jets. Eles encontraram uma super estrela no Sauce Gardner. Encontraram uma possível super estrela no Garrett Wilson também, né? Ele que sofreu um fumble muito feio, que ele recebe ali meio que deixa a bola cair sozinho e tal, mas ele teve 8 recepções para 92 jardas, foi o melhor jogador do ataque do New York Jets, mas a equipe chega a 6 vitórias, 3 derrotas e tem um caminho bem direto, sem depender de muita coisa. Assim, o que tiraria o New York Jets dos playoffs seria um colapso da própria equipe, né? Porque nesse momento eles caminham para chegar como um wild card. Não vão passar o Buffalo Bills, apesar de estar meio jogo só atrás do Buffalo Bills, mas a equipe tem um caminho claro para chegar nos playoffs. Sim. Nesse momento, os Jets são um dos melhores times completos da NFL. Tem um problema grave na posição de quarterback. E, em algum momento, os Jets vão precisar confiar no Zach Wilson. Eu não sei o que vai acontecer quando eles precisarem fazer isso. Mas, por enquanto eles estiverem nesse ritmo de muita ajuda quem não atrapalha, o time pode sim conseguir vitórias e pode sim ir até os playoffs. Só difícil, por melhor que seja a defesa dos Jets, né? Jogar nesse nível todo domingo é complicado, né? Mas mérito pros Jets. João, muito obrigado aí por ter participado, interrompido o seu final de semana. E valeu e parabéns. Eu tenho uma dúvida, Gabriel. Claro. Vai botar quem no Lost ainda só essa semana? Stefon Diggs ou Gabriel Davis? Eu tenho que assistir, tenho que esmiuçar o famoso tape, porque eu vi muito ele alinhado com o Gabriel Davis, né? E é aquela coisa, Sim. né? Você bota o cornerback 1 no seu segundo, no wide receiver segundo, né? E você dobra no primeiro. Você muda, né? E, assim, ele é uma super estrela. A gente tava conversando outro dia, offline. Se você refaz o draft hoje, não tem como o Sauce Gardner não ser a primeira escolha geral. Verdade. Ele é muito diferente já, né? Já. Porque 8 jogos dentro da carreira dele, ele... eu tô sendo ousado falar que ele é um dos 5 melhores cornerbacks da NFL hoje. Ele seria o Pro se terminasse a temporada hoje. Eu não seria nenhum absurdo dizer isso. Seria o Pro. Exatamente. Mas, João, brigadão aí e valeu, parabéns pela vitória. Vamos passar agora para a vitória do Minnesota Vikings para cima do Washington Commanders. Antes disso, lembrar que o parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes é o Bodog, um dos sites mais tradicionais de apostas do mundo. Crie sua conta utilizando o meu link. Novas contas no primeiro depósito tem bônus de 100% até R$120 no primeiro depósito. Então, leia direitinho as regras lá do bônus e tudo mais.
Mas crie lá a sua conta, aposte por lá. Todas as minhas apostas que eu falo no podcast são lá do Bodog. No preview da rodada eu passo sempre pelas linhas, né? Lá no site, então é uma boa forma, se você se interessa por aposta esportiva, apostar junto aqui comigo e com o pessoal que participa aqui do podcast Cara dos Esportes. Minnesota Vikings 20, Washington Commanders 17. Não vai ser uma vitória que vai ajudar na conversa sobre o Vikings ser um time que tem uma campanha enganosa. Não vai ajudar em nada, porque mais uma vez não foi uma boa atuação da equipe. A equipe tem 7 vitórias e 1 derrota. Eu sei que tem aquela máxima lá do Bill Parcells que diz que você é o que sua campanha diz que você é, né? Então, não importa como, mas vença os jogos e tudo mais. Só que você olha para o desempenho do Minnesota Vikings em cada uma dessas partidas, a equipe deixa a desejar. Por exemplo, no jogo de hoje, abre com touchdown, um ótimo drive, depois 1, 2, 3, 4 punts seguidos, antes do Kirk Cousins lançar uma interceptação. Depois no segundo tempo, punch, field goal, touchdown, field goal. Então ali no final, ali já no meio que no modo... Não vou dizer modo desespero, né? Mas já com a pressão em cima, a equipe conseguiu voltar a produzir. Foi muito ajudada por uma interceptação do Taylor Heinicke, né? Que foi interceptado pelo veterano Harrison Smith. Logo em seguida, a equipe recebe a bola já na linha de 12 jardas e consegue o touchdown ali com o passe do Kirk Cousins pro Dalvin Cook, empata a partida, força o 3-and-out e depois com um field goal ali, eles gastam o relógio, chutam um field goal da vitória. Acho que a boa notícia é que a defesa dos Vikings está melhorando, né? Porque é uma defesa que começou muito mal um ano, né? O Zadarius Smith vem melhorando, um dos líderes aí de sacks da temporada. A gente viu o Daniel Hunter tendo 2 sacks nesse domingo. Mas assim, é muito talento nesse ataque para a equipe passar por sequências tão longas sem conseguir sustentar um drive, né? Você tem um Kirk Cousins que você pode criticar e tal, tem gente que ama. Não que ama, tem gente que gosta mais, tem gente que gosta menos, mas ele é um quarterback acima da média, né? E você tem o Justin Jefferson, teve a estreia do TJ Hawkinson, que foi muito acionado, mais do que eu esperava até. Inclusive eu tirei ele no meu time do Fantasy, ele teve 9 recepções, 70 jardas. Justin Jefferson, mais uma vez, jogou muito bem, 7 recepções, 115 jardas, 1 touchdown. Esse eu tinha Justin Jefferson mais de 6,5 recepções, então essa minha aposta deu certo lá no Bodog. Eu achei que o interior da linha ofensiva dos Vikings não jogou bem, foi dominado pelo interior da linha defensiva do Washington Commanders. O Cousins, foram 2 sacks apenas, mas a gente viu várias vezes ele levando uma pancada ali depois do snap e tal, se livrando da bola no último milésimo de segundo, e os Vikings também não correram bem com a bola. E do lado do Commanders, assim, Taylor Heinicke não é bom. E ele é um cara que ele arrisca muito, o sobrenome dele parece uma marca de cerveja, mas ele não é um bom quarterback, né? Ele teve 149 jardas nesse jogo, 2 passes para touchdown, mas 49 delas e 1 touchdown foi num passe completamente maluco, que ele nunca deveria ter feito aquele passe. Ele mandou uma bola longa em cobertura tripla pro Curtis Samuel, e a bola... O Curtis Samuel só consegue a recepção porque um dos defensores, o que chegaria para tirar a bola do Curtis Samuel, se chocou com o árbitro, cai no chão, Curtis Samuel faz a recepção, consegue se esticar ali para fazer o touchdown. Ele não é bom, o Carson Wentz também não era bom. É um time que, sei lá... O Commanders, ele tem 4 vitórias, ele não é ruim o suficiente pra gente pensar neles como Texans e Panthers e tal, mas é um time também que não tá indo a lugar nenhum, que tá olhando já pro final, já sabe, todo mundo ali sabe que vai ser demitido, jogadores estão ali jogando pra aparecer pros outros times e pra mostrar que eles merecem, né? E alguns estão mostrando, por exemplo, Deron Payne jogou muito bem, né? Ele teve 4 tackles atrás da linha de scrimmage, teve um sack também, Jonathan Allen jogou bem também. Esse é o único objetivo. Montez Sweat, por exemplo, vem jogando muito bem. Chase Young não estreou ainda,
mas é um time que não tá indo a lugar nenhum. E os Vikings, assim, você não vai pedir desculpa por estar 7-1, 7-1, tá com a divisão encaminhada, mas você precisa jogar melhor se você quer sonhar com algo, né? Porque a gente já viu com outros times tendo campanhas assim, que a gente via que o futebol americano não correspondia, e a sorte vira na segunda metade da temporada e você começa a ter problemas. Então, o Vikings precisa jogar melhor e tem talento pra jogar melhor. Essa é a grande questão, né? Não é um time que é totalmente aleatório. Tem muitos jogadores de talento no ataque, na defesa também, então pode jogar melhor. Vamos passar agora para a vitória do Los Angeles Chargers para cima do Atlanta Falcons, 20-17. Eu vou começar descrevendo o final da partida, porque eu acho que é uma boa forma de resumir, se tratando de Chargers, se tratando de Falcons, as duas franquias mais amaldiçoadas da NFL. Os Chargers historicamente são uma franquia amaldiçoada que tem muito azar com lesão e tal. Depois do Super Bowl 51, é difícil discutir com o histórico do Falcons, né? Super Bowl 51, para quem não lembra, foi a virada que a equipe, o 28-3, né? Que a equipe levou a virada para o New England Patriots. Mas a jogada em si, 46 segundos para o fim da partida, o jogo está empatado, 17-17, os Chargers precisam de um field goal para virar e vencer o jogo. 3ª para 4, o Austin Ekeler corre e sofre um fumble, recuperado pelo Graham do Atlanta Falcons, que recuperando essa bola, ele tinha 46 segundos, né, para o fim da partida. Quem sabe os Falcons poderiam chutar o field goal da vitória, tentar alguma coisa, no mínimo levar para prorrogação. Ele retorna 19 jardas e sofre um fumble. Sozinho, Graham deixa a bola cair no chão. Os Chargers recuperam de novo a bola na linha de 43 do campo de ataque. Como o jogador do Falcons recuperou e depois sofreu o fumble de novo, primeira descida para os Chargers, 34 segundos na linha de 43 do campo de ataque. O Justin Herbert completa um passe para o Jordan Palmer de 22 jardas. A equipe já está lá em condição de chutar o field goal e avança mais uma vez uma corrida com o Austin Ekeler. E depois com o field goal do Dicker, que foi contratado às pressas para substituir o Dustin Hopkins, que está lesionado. Ele faz o chute da vitória e os Chargers vencem. Assim, se antes do jogo eu falo que esse seria o final, as pessoas diriam que eu tô exagerando e tal, não é sempre que Chargers e Falcons vai ter um final maluco. E teve, é impressionante como essas franquias são amaldiçoadas. Tem muito azar. Os Chargers acabou com foi um duelo ali, que aí o azar do Atlanta Falcons acabou sendo mais forte que o dos Chargers. Ou isso, ou o Justin Herbert é um quarterback muito melhor que o Marcus Mariota, né? Provavelmente a segunda opção. Não que foi um jogo fantástico do Herbert. Mais uma vez ele tem uma média de jardas por tentativa muito baixa. Teve um touchdown, lançou uma interceptação. O Austin Ekeler sofreu o fumble naquele momento chave. A equipe não tinha Keenan Allen nem Mike Williams. Eu falei Jordan Palmer, o ex-quarterback do Bengals. É o Joshua Palmer, que teve 8 recepções para 106 jardas. DeAndre Carter, o outro wide receiver também, que 90% do time seria reserva. Jared Everett vem fazer uma temporada razoável, mas assim, os dois principais jogadores desse ataque, né, recebedores, não estavam em campo. Né, e é um time que com eles em campo já estava com problemas e a defesa pelo menos jogou muito bem. O Khalil Mack, ele forçou um fumble pra cima do Drake London, que foi assim, o pai arrancando a bola da mão do filho. Porque o Drake London fez a recepção, o Khalil Mack tira no muque a bola do Drake London e consegue o turnover importante. O Marcus Mariota, mais uma vez, muito limitado, 12 de 23, 129 jardas, nenhum touchdown, nenhuma interceptação. Ele nem correu tão bem com a bola hoje, 5 corridas para 24 jardas. O Cordarrelle Patterson voltou, mas ele teve 2 touchdowns, teve uma corrida bonita dele também, mas também não foi espetacular. E assim, os Falcons
perderam o jogo no fumble que o seu jogador defensivo sofreu, mas perderam também porque logo antes, na campanha anterior, se eu não me engano, ou 2 antes, o Marcus Mariota perdeu um Kyle Pitts livre no fundo do campo para o touchdown. A equipe ia abrir vantagem no placar, mas aí não consegue e estava assim, muito livre. O mais livre que um jogador pode estar na NFL era o Kyle Pitts. Vitória para os Chargers, que eu gosto de usar esse termo, né? Que vai contar da mesma forma no final da temporada, mesmo que tenha sido jogando mal. Esse time tem talento para jogar melhor, mas precisa do Mike Williams, precisa do Keenan Allen. Mike Williams vai demorar ainda um pouco. Keenan Allen vai ser um negócio semana após semana, né? Ele tá lidando com uma lesão muscular na coxa. E do lado dos Falcons, né? A equipe tava numa vibe boa, né? Venceu aquele jogo contra o Carolina Panthers na prorrogação e tinha vencido o 49ers, mas aí teve aquela derrota pesada para os Bengals no meio disso. É um time que, na fraquíssima NFC Sul, tá vivo ainda, mas é um time muito fraco que não tá indo a lugar nenhum enquanto tiver o Marcus Mariota. Nada contra. É que, assim, eu me escuto falando aqui, parece que eu odeio o Marcus Mariota. Não odeio. Pra mim ele é um bom quarterback reserva. E ele tá jogando até, assim, num nível bem razoável pro que eu esperava dele. Mas você não vai a lugar nenhum com o Marcus Mariota. Bota o Desmond Ridder logo e vamos ver o que o Calouro traz de novo. Conrad, você está ao vivo no podcast Cara dos Esportes. Não se faça de surpresa porque eu te avisei que eu te ligaria. Não te avisei quando que eu ligaria. Mas o seu time, o Cincinnati Bengals, pra quem não sabe, o Conrad comanda o podcast sobre os Bengals no Fumble da Ned, né? É o Who Day BR, né? Conrad, me corrija se eu estiver errado. Mas alguém anotou a placa do atropelo que foi os Bengals no primeiro tempo contra o Carolina Panthers? 42-21. Um jogo bem tranquilo, né? Deu pra aproveitar um pouco mais do Red Zone hoje, depois do intervalo. Então já consegui aproveitar bastante a NFL hoje. E a gente já tinha falado no nosso podcast que esperava um jogo tranquilo, apesar do desempenho do Bengals não estar sendo tudo aquilo que a gente esperava, mas esperava um jogo tranquilo já, né? Esperava um jogo tranquilo, mas acredito que não 35-0 no primeiro tempo. A gente tem que começar pelo Joe Mixon, né? 22 carregadas, 153 jardas, 4 touchdowns, mais 4 recepções, 58 jardas e 1 touchdown, 5 touchdowns pro Joe Mixon, que acabou com todos os jogos de fantasy nesse final de semana. Que atuação fantástica do running back dos Bengals, né? Parece que tava faltando, né? Eu vejo você, às vezes, falando no Twitter também, sobre a forma como o Zach Taylor usa o Joe Mixon, às vezes não é da melhor forma, mas hoje ele mostrou que é um dos running backs mais talentosos da liga. Quando tudo tá encaixando, ele pode fazer esse tipo de atuação. A gente até tinha comentado que o Mixon parecia que tava jogando com medo de se machucar desde o início da temporada. Não tava sendo aquele running back que a gente via quebrando tackles, fazendo os jogadores errarem. E o Bengals já tava algumas semanas tentando mudar essa ênfase de fazer o jogo corrido fluir mais, né? Porque era o que realmente faltava para esse ataque, né? Que tem um ataque muito explosivo, mas que faltava o jogo corrido para dar um pouquinho mais de consistência, né? E eu tava até vendo algumas análises, parece que o Bengals até copiou algumas jogadas que o Browns usou contra a gente na última rodada. Tem que copiar mesmo, então, NFL é isso, tem que copiar tudo mesmo. Tá funcionando, tem que fazer dar certo também. Exatamente. Com você, né? Então, mostrando que tava compenetrado em fazer esse jogo corrido funcionar e arranjou um jeito, né? É impressionante como o time vem de uma atuação tão ruim como foi na semana passada, né, contra os Browns, se recuperar dessa forma, né? É meio a cara desse time dos Bengals nesse momento, né? O time que é capaz de ser atropelado pelos Browns e atropelar, por mais que seja o Panthers, um dos piores times da NFL, ainda é um time da NFL. Você não deveria conseguir vencer por 35-0 no primeiro tempo um time da NFL, né? Se você tivesse que destacar um ponto além do Joe Mixon, o que foi diferente do jogo contra o Cleveland Browns? A tônica desse time tem sido isso, né? A gente tem visto bastante inconsistência desde o ano passado. Na mesma altura da temporada, ano passado, teve aquela derrota pro Jets que ninguém esperava, e logo depois veio um atropelo também contra, se eu não me engano, foi o Browns ou contra o Ravens.
Então, você vê que esse time consegue se ajustar bastante a cada semana, né? Por mais que seja um adversário fraco, a gente viu essa rodada aí já bastante jogos apertados que ninguém estava esperando, o Packers perdendo pro Lions e outros jogos também bem apertados que ninguém estava esperando. Então, você vê que o time conseguiu ser equilibrado, né? No ataque, principalmente. E os drives que o Bengals tentou só passe e acabou conseguindo three and outs, então você via que precisava da corrida realmente para fazer esse ataque fluir, né? E conseguiu fazer isso dessa vez. E na defesa, é um time que conseguiu se ajeitar mesmo com as lesões, perdeu jogadores importantes, então conseguiu se ajeitar essa semana. E é bom que agora vem a bye week e esse time consegue se ajeitar mais ainda, porque vai ter uma sequência bem difícil pela frente, né? Conrad, vou falar sobre o Panthers, mas antes me despeço de você. Parabéns pela vitória. Sigam ele lá no WhoDayBR, WHODEYBR, podcast sobre o Cincinnati Bengals. Brigadão, hein? Nada, eu que agradeço o espaço aí pra falar um pouco mais do Bengals. Pra encerrar sobre o Carolina Panthers, não tem muito o que falar, né? Um time que já tá pensando em 2023. Eu achei que eles perderam uma oportunidade muito grande de não trocar o Brian Burns. 2 escolhas de primeira rodada, uma de segunda rodada que os Rams ofereceram. Eu sei que era uma escolha em 2024, outra em 2025, mas ainda assim é bem mais do que vale o Brian Burns, deveria ter trocado. Eu achei que eles deveriam ter trocado o DJ Moore pela escolha de primeira rodada que os Packers ofereceram a eles também, que aí você começa o ano com um monte de escolha extra, 3 escolhas de primeira rodada extra, 2 de segunda rodada, terceira rodada, quarta, quinta lá da troca do Christian McCaffrey. Mostrou hoje, fez diferença ter o Brian Burns? Fez diferença ter o DJ Moore? Não, é um time que tem que construir quase do zero, acho que tirando o Ikem Okuono, o JC Horn, Derrick Brown, não tem muitas peças aí que se deveria ter colocado como intocável, e parece que os Panthers colocaram esses jogadores. Baker Mayfield entrou no segundo tempo, mas todo garbage time, eu nem vou passar pelos números do Baker Mayfield, porque é tudo garbage time, Bengals já entrando ali com o time reservas em alguns momentos, e não dá pra fazer nenhuma avaliação. Vamos falar agora da vitória do Jacksonville Jaguars para cima do Las Vegas Raiders, 27-20. Mais uma vez o Las Vegas Raiders desperdiça uma liderança de pelo menos 17 pontos. É a terceira vez na temporada que isso acontece. Os Jaguars estavam liderando no segundo quarto por 17-0. Davante Adams funcionando muito bem. E no segundo tempo a equipe parou de funcionar. Não pontuou no segundo tempo. Foram 2 punts e um turnover on downs e um fumble que a equipe sofreu, que selou a vitória, né? O fumble ali já aquela jogadinha de rugby, né? Que é tentando desespero e tal. Os Jaguars, a defesa jogou muito mal no primeiro tempo. No segundo tempo melhorou muito, né? A equipe conseguiu melhorar a marcação no Davante Adams. Algo do tipo, vocês só têm essa opção, passar a bola pro Davante Adams, então a gente vai tirar ele do jogo e vamos ver o que você consegue fazer. E a resposta é que os Raiders não conseguem fazer nada. Que não seja Davante Adams recebendo passes, ou quando a equipe tá na frente, correr com o Josh Jacobs, né? Mas ela não tinha nenhuma... Não conseguiu correr consistentemente com o Josh Jacobs, e depois os Jaguars viraram o jogo no segundo tempo. Eles nem puderam correr tanto com a bola. Trevor Lawrence foi muito bem no segundo tempo, né? Ele que vinha numa sequência muito ruim. No geral, o jogo dele foi bom. 25 de 31 para 235 jardas, um touchdown, nenhuma interceptação, sofreu um fumble, é verdade. Mas ele jogou melhor do que ele vinha jogando, acho que desde a partida contra os Eagles, né? Que foi debaixo de muita chuva. Travis Etienne teve 28 carregadas, 109 jardas, 2 touchdowns, né? Mais uma vez, a equipe utilizou ele bastante. Trevor Lawrence dividiu os alvos ali entre Christian Kirk, Marvin Jones e o Zay Jones. Mas o destaque realmente foi a defesa do Jacksonville Jaguars no segundo tempo, né? A equipe foi muito mal no primeiro tempo, voltou muito bem. O Tyson Campbell fez um trabalho muito bom contra o Davante Adams no segundo tempo. E uma vitória importante para manter o Jaguars respirando, né? Porque a temporada que começou de forma promissora, parecia que estava indo tudo por água abaixo. Agora sobre os Raiders, desastre, né? Como eu falei, terceira derrota que eles chegam a liderar por 17 pontos.
a sorte, eu já falei isso algumas vezes aqui no podcast, a sorte do Josh McDaniels é que o Nathaniel Hackett existe, mas agora acho que o foco vai ficar mais em cima dele, porque ele tá sendo tão desastroso quanto o Nathaniel Hackett, né? E ele pega um time que foi aos playoffs na temporada passada e depois de 8 jogos são 2 vitórias, 6 derrotas. E o número aqui que é estarrecedor, para quem não lembra, provavelmente a maioria de vocês não acompanhava a NFL quando o Josh McDaniels foi head coach pela primeira vez. Ele foi head coach ali no final dos anos 2000 do Denver Broncos. Ele começou a carreira dele com 6 vitórias consecutivas, depois veio tudo por água abaixo. Tirando esse início de 6 vitórias consecutivas, o Josh McDaniels tem 30 jogos como head coach, 7 vitórias, 23 derrotas. Eu queria acreditar que ele aprenderia com o fracasso dele no Broncos e com todos esses anos dele com o Bill Belichick, ele se tornaria um head coach melhor na segunda oportunidade, e a segunda oportunidade está sendo tão desastrosa quanto a primeira, se não mais. Acho que até esse elenco dos Raiders tinha mais expectativa, até pelo off-season, né? Foi atrás do Davante Adams, foi atrás do Chandler Jones, tinha mais expectativa, e é um time que está sendo desastre. O Derek Carr regrediu horrores, está jogando mal, então um momento bem complicado para o Las Vegas Raiders. O New England Patriots derrotou o Indianapolis Colts pelo placar de 26-3, o segundo jogo do Sam Ehlinger como titular, e foi exatamente o que a gente esperava. O Sam Ehlinger, ele jogou na Universidade do Texas, eu tenho uma simpatia grande, eu não vou dizer que eu sou torcedor da Universidade do Texas, mas é a universidade que eu tenho maior simpatia. Mas todo mundo sabia que ele não tinha condições de jogar na NFL, né? E você vê um jogo como esse, ele tentou 29 passes e completou 15 deles para 103 jardas, nenhum touchdown, uma interceptação que me ferrou essa interceptação, porque eu tinha apostado em todos os unders dele, de passes completos, que ele foi under, jardas foi under, touchdown foi under, e eu apostei em under interceptações, que era 0,5. Ele acabou lançando uma no final, que ferrou minha aposta lá no Bodog. Não era combinado, então eu acerto as outras. Essa eu não acerto. Mas são 9 sacks. 9 sacks atrás de uma linha ofensiva que não é barata, uma linha ofensiva bem cara, que tá jogando muito mal. É a pior da NFL. Outros não conseguem fazer nada no ataque. Eles terminaram o primeiro quarto com menos 3 jardas. É bizarro, o time não consegue fazer nada, e a sensação que dá com o Sam Ehlinger em campo, 0 de 14 em terceiras descidas, 121 jardas totais, é que o time sabe que não vai a lugar nenhum, e você tá colocando o Sam Ehlinger ali pra perder o maior número de jogos possíveis e ter a melhor escolha possível no draft, né? Que não seria um plano ruim pros Colts, porque esse time claramente está precisando de reconstrução. Não tem nada que salve. Não tem nada que salve. Sim, tem um outro jogador na defesa, tipo o DeForest Buckner, que ainda é um jogador muito bom, o Stephon Gilmore também, Kenny Moore, idem, o Shaquille Leonard, né, que acho que ainda tá voltando, não tá 100% fisicamente, mas assim, essa atuação desastrosa dos Colts esconde um pouco que os Patriots também não jogaram bem. E o Mac Jones continua em franca regressão, que começou no final de novembro da temporada passada. Ele teve 20 de 30 passes para 147 jardas. Você tentar 30 passes e terminar com 147 jardas é até difícil de fazer. Um touchdown, nenhuma interceptação, foi sacado 4 vezes. A equipe não correu bem com a bola também. Nada funcionou no ataque. Porque, o Sam Ehlinger é basicamente um calouro, né? E a gente lembra o histórico de calouros contra as defesas do Bill Belichick. Mas não foi uma atuação boa do England Patriots. A sorte que eles pegaram um time completamente inepto, né? O time dos Colts com o Sam Ehlinger, que também era um pouco com o Matt Ryan, né? Mas eles conseguiam pelo menos mover a bola com o Matt Ryan. A equipe ainda teve um punch bloqueado, então tudo deu errado pro Indianapolis Colts, que se o plano é ter o Sam Ehlinger como titular para você continuar essa campanha ruim e ter a melhor escolha possível, todo o meu apoio.
Vamos agora passar para os jogos do segundo horário, né? O GOAT dando sinal de vida. Mas antes eu queria falar rapidinho sobre o plano de apoiadores. É muito importante para o podcast continuar no ar, que a gente continue crescendo a base de apoiadores. Você pode se tornar apoiador no plano Pro Bowl por R$14 por mês e ainda tem um desconto se você assinar o plano de 6 meses ou de 1 ano por Pix. Ele te dá acesso a 2 podcasts por semana, 2 newsletters por semana e 2 sorteios de R$50 em saldo no Bodog por mês durante a temporada da NFL. Então são vários benefícios, além de você ajudar a manter o podcast Cara dos Esportes no ar. Então vai no link que está na descrição, leia sobre os planos e se torne apoiador se você puder. Vamos falar agora de Los Angeles Rams contra Tampa Bay Buccaneers, um jogo que foi tão ruim quanto a gente esperava. Qualquer pessoa com um cérebro sabia que esse jogo não seria bom. Não foi, mas pelo menos a gente viu um sinal de vida do Tom Brady ali no final do jogo. A equipe estava atrás no placar, perdendo por 13-9, comandou um drive ali de 12 jogadas, mas numa quarta para 5 jardas, não conseguiu, turnover on downs, devolveu a bola para o Los Angeles Rams com 1 minuto e 57 para o fim. Os Rams não conseguiram fazer nada, 3 and out, os Bucs usaram os tempos ali que eles tinham para pedir. Recuperaram a bola com 44 segundos para o fim, na linha de 40 do campo de defesa, sem timeout. Tom Brady abre a campanha com um passe longo de 28 jardas para o Otton, tight end da equipe, avança com o Fournette, com o Scott Miller de novo, tenta um passe que acaba incompleto para o Mike Evans e depois encontra o Otton novamente para um touchdown. A equipe vira o jogo. Aquele momento vintage do Tom Brady, né? Como a gente acostumou a ver tantas vezes. 55 drives que venceram um jogo na carreira, né? Que é a maior marca da NFL. Até essas marcas de longevidade, né? Do Tom Brady é difícil comparar, né? Porque a carreira dele é mais longa do que a de qualquer jogador. E eu fico feliz porque eu venho falando. Eu não vejo um grande declínio físico no Tom Brady. Para mim é questão de ninguém tá falando a mesma língua nesse ataque, tudo desencaixado, não tem aqueles passes, aquelas crossing routes, né, que é quando o wide receiver ele sai de um lado e corta para dentro de determinado ponto, porque ali abre muito espaço. A equipe sente falta do Bruce Arians, mas por uma campanha o Tom Brady ainda tem a genialidade dele. Ele acabou num jogo que o Mike Evans e o Chris Godwin tiveram 12 recepções combinados, mas para apenas 76 jardas. Ele desenvolveu ali uma química de última hora com o Cade Otton e com o Scotty Miller, e esse ataque andou na última campanha pelo menos, né, no modo desespero. Do lado dos Rams ainda continua um desastre total. O ataque, na questão do Buccaneers é que eu acho que é muito mais questão de encaixe. A questão dos Rams é que falta talento mesmo. A linha ofensiva é uma tragédia. A gente viu o Vita Vea ter 2 sacks, né, num jogo que os Bucs não tiveram o Shaq Barrett. Ainda assim o Stafford foi sacado 4 vezes e é basicamente uma roleta ali no interior da linha ofensiva. Passa quem quer, o Stafford não consegue fazer nada. Ele forçou muito a bola na direção do Cooper Kupp como deveria, e o Cooper Kupp teve 8 recepções, 127 jardas, um touchdown. Teve uma recepção longa de 69 jardas, mas não é suficiente. Não é suficiente. O Stafford ele não consegue compensar os problemas. A defesa jogou bem, acabou cedendo ali no final, né? Mas a defesa continua jogando bem, né? O problema é que o ataque é o pior ataque da NFL. E o Tampa Bay Buccaneers, que não estava tão longe assim, conseguiu esse flash do final ali do Tom Brady, dos velhos tempos, e foi o suficiente para sair com a vitória. Eu não me sinto melhor sobre nenhum desses dois times, nem melhor nem pior, sobre nenhum desses dois times seguindo em frente. Nem acho que a defesa do Buccaneers tem muito para comemorar, porque o problema realmente é o ataque dos Rams. Vice-versa não, eu acho que a defesa dos Rams é boa e fez um jogo bem razoável, mas também
16 pontos pro ataque do Tampa Bay Buccaneers é basicamente o que você espera desse ataque. E eu não quero soar repetitivo, mas é legal ver a genialidade do Tom Brady mais uma vez, porque tem sido tão ruim, né? A gente sabe dos problemas fora de campo, ver ele brilhar dessa forma dá uma sensação de nostalgia. O Seattle Seahawks venceu o Arizona Cardinals por 31-21. Um jogo no qual você pode olhar ali para o placar e ver que em determinado momento o jogo estava 24-21, né? Vantagem apenas de 3 pontos para o Seahawks ali no final do último quarto, 3 minutos e 32 para o final do jogo. Mas o Seahawks claramente foi o melhor time. O Dino Smith, que continua me impressionando muito, muito mesmo. Ele lançou uma pick six nesse jogo, só que ele consegue superar esse erro, não deixa virar uma bola de neve, comanda a equipe a 2 campanhas para touchdown ali no final do jogo. Noah Fant teve um touchdown longo depois de uma recepção de 51 jardas. Aliás, a gente foca muito nas escolhas que o Russell Wilson rendeu ao Denver Broncos, mas foram 3 jogadores também desse balaio, né? O Drew Lock, que era o que a gente falava durante a off-season, né? Mas o que acabou, assim, a gente vai ver o que essas 2 escolhas de primeira rodada vão render a equipe, 2 escolhas de segunda rodada, uma quinta rodada. O Drew Lock não vai ser nada, mas o Shelby Harris e o Noah Fant vem jogando muito bem, né? O Noah Fant teve um jogo muito bom hoje, mas o Shelby Harris mais ainda, né? Ele é um cara que, sim, não acho absurdo pensar que ele possa, de repente, ser pro bowler, né? Na NFC, né? Ele tá jogando muito bem como defensive tackle. Então essa troca, por enquanto, sendo, assim, um dos maiores acertos aí da história recente da NFL. Todo mundo tava errado, o Pete Carroll tava certo. Do lado dos Cardinals, Kyler Murray, ele visivelmente tá muito irritado. Volta e meia tá discutindo com alguém. A gente viu ele discutindo com o DeAndre Hopkins ali, falando, não, tinha que ter corrido isso e tal, não sei o que. Ele acontece alguma coisa em campo, ele tá muito puto. E é sinal da fase da equipe, que é péssima. O Cliff Kingsbury, se ele chegar na semana 18, acho que vai ser muito, porque não tá indo lugar nenhum. E já era claro depois da última temporada, continua claro, o ataque não funciona, a diferença aqui de jardas do Seahawks foi bem grande, né? Foram 421 do Seahawks contra 262 do Arizona Cardinals. A defesa, que vinha jogando bem, hoje já teve mais dificuldade contra esse ótimo ataque do Seahawks. É um dos melhores ataques da NFL, não tenho o que dizer. O Dino Smith é um dos 5, 6 melhores quarterbacks da temporada, acredite se quiser. Kenneth Walker jogou bem novamente. Tyler Lockett e o DK Metcalf combinaram para 10 recepções, para 104 jardas e 2 touchdowns. Então o Seahawks continua indo, 6 vitórias, 3 derrotas. A gente vai falar sobre a classificação da segunda parte, mas é muito impressionante o trabalho do Pete Carroll. Deveria ser discutido para Head Coach of the Year. O Shane Waldron, coordenador ofensivo da equipe, vai despertar interesse para Head Coach na próxima janela de entrevistas, né, quando acabar a temporada regular. Então é isso, pessoal. Vamos passar agora para a segunda parte. Não deixe de escutar, a gente se fala lá. Fala, pessoal, sejam bem-vindos à segunda parte do podcast Cara dos Esportes, pós-rodada, pós-jogos do domingo da semana 9 da NFL. Se você não escutou a primeira parte, pare agora, vai lá e escuta a primeira parte que tá nesse feed. Nela eu falei dos jogos do primeiro e do segundo horário. Aqui na segunda parte falarei sobre o Sunday Night Football, vitória do Kansas City Chiefs para cima do Tennessee Titans. Depois vamos passar pela classificação após a rodada. E por fim, vamos olhar para a semana 10 da NFL, passar pelos jogos, expectativas, linhas de aposta. Então, fique aqui se você já tiver escutado a primeira parte. Lembrando que está rolando uma promoção, né? Uma promoção bem fácil de participar. Tem um formulário na descrição do podcast. Você me segue lá no Instagram,
Cara dos Esportes, a mesma do Twitter, @Cara dos Esportes. Me segue lá, preenche o formulário que você vai botar lá o seu perfil no Instagram. Eu vou sortear uma pessoa e eu vou conferir se a pessoa tá me seguindo. Vai concorrer a um vale de R$100 do iFood. Vai ter uma noite aí na sua casa que o iFood vai ser por minha conta. Sorteio, você pode participar até sexta-feira, às 17 horas, dá para se inscrever. Então não deixa de participar, me dá essa força lá também no Instagram. Dados os recados, vamos falar da vitória do Kansas City Chiefs para cima do Tennessee Titans, 20-17. Um jogo em que a defesa dos Titans fez tudo que era possível e impossível. A equipe não teve o Ryan Tannehill em campo, né? O quarterback foi o Malik Willis. O Tannehill tá lidando com uma lesão no tornozelo. Ele também teve doente nessa última semana. Então o Malik Willis, o calouro, entrou em campo e ele não tá pronto. Assim como não estava pronto semana passada contra o Houston Texans, não estava pronto hoje. Ele tentou 10 passes contra os Texans, tentou 16 contra o Kansas City Chiefs, completou apenas 5, teve 80 jardas e dessas 80 jardas, 48 vieram num passe curto para o Chigoziem Okonkwo, tight end de calouro também da equipe da Universidade de Maryland, selecionado na 4ª rodada. Ele recebeu um passe ali na linha de scrimmage e avançou 48 jardas após a recepção. E tirando isso, mais nada. A equipe correu muito bem com a bola no primeiro tempo. O Derrick Henry foi para o intervalo com um pouco mais de 90 jardas terrestres e terminou o jogo com 115. Os Chiefs perceberam que não havia nenhum risco do Malik Willis fazer alguma coisa pelo ar. Ele até começou, teve um passe bonito para o Austin Hooper e tal, então, será que é melhor que eu... Já vai mostrar uma evolução em relação ao jogo contra os Texans? Não. Ele não tem condições nenhuma e os Tennessee Titans não confia muito nele, então não pede muito para ele, e aí ele também não mostra. E de qualquer forma, a gente sabia que ele era um cara que estava longe de estar pronto, né? Era dos quarterbacks que eram cotados para a primeira rodada, ele não foi selecionado na primeira rodada. Acho que ele era o maior dos projetos. E os Chiefs conseguiram segurar muito bem no segundo tempo. Foram 3 pontos apenas do Tennessee Titans, né? Um field goal que a equipe chutou logo no começo do segundo tempo, né? Que veio depois de uma interceptação, né? Um campo curto ali. Um passe que ia para o Travis Kelce, ele sofreu o drop e o McCready conseguiu a interceptação para o Tennessee Titans, né? A equipe já pegou a bola no campo de ataque, chutou um field goal ali de 44 jardas e abriu 17-9. Mas a defesa dos Titans foi espetacular. Eu falei com o João na primeira parte que a atuação da defesa dos Jets foi uma das, se não a melhor que eu vi na temporada. Essa atuação da defesa dos Titans também não tá longe. E com menos jogadores de talento que a defesa do New York Jets, né? Eu achei que a secundária dos Titans fez um grande jogo, né? Assim, o segundo tempo de Juju Smith-Schuster começou a aparecer mais. E foram muitos drops em geral, mas dos 4 sacks do Mahomes, 2 ou 3 foram aquele chamado covered sack, né? Que é aquele sack que acontece porque o quarterback não tem para quem mandar a bola. Então, foi um jogo muito bom. O Chiefs, eu sei que é um time que não é muito interessado em correr com a bola, mas com seus running backs teve um total de 14 jardas em 12 carregadas, né, entre Clyde Edwards-Helaire, Isaiah Pacheco e Jerry McKinnon. O ataque só andou mesmo no último quarto, quando o Mahomes começou a correr com a bola, né? O Mahomes teve várias corridas, inclusive a do touchdown, que empatou a partida. Empatou, na verdade, não. Colocou a equipe 2 pontos de empatar a partida. Eles foram para a conversão de 2 pontos, falta, foram de novo, falta de novo, e aí na terceira eles conseguiram o touchdown. Na prorrogação, os Chiefs receberam a bola, chegaram a tentar arriscar uma quarta descida, conseguiram, mas depois na outra era uma quarta para 10 já,
bem na red zone, eles chutaram field goal. E os Titans, como era de se esperar, não conseguiu nada. Vitória do Kansas City Chiefs. Assim, um jogo que não é 4 passes para touchdown, 5 passes para touchdown, sei lá, aquela coisa do Patrick Mahomes, né? Sei lá, 28 de 30 passes. Mas ele teve que passar a bola 68 vezes. 68 vezes, e a interceptação não foi culpa dele. E ele teve que botar o time todo nas costas ali no último quarto. Foi um jogo brilhante do Patrick Mahomes. Pra mim, ele é o número 1 na disputa pelo MVP. Eu já tinha ele como número 1 antes da rodada começar. E depois do jogo do Josh Allen, o jogo do Mahomes, eu acho que aumenta um pouco a distância. Ele foi fenomenal, né? Um jogo que mostra porque que ele é o melhor quarterback da NFL. Outros pontos de destaque: Travis Kelce, como sempre, 10 recepções, 106 jardas. Juju Smith-Schuster, 10 recepções, 88 jardas. Ele está desenvolvendo uma química muito boa com o Patrick Mahomes, tanto que na quarta descida, na prorrogação, a bola foi na direção dele. Então mostra uma confiança aí do Mahomes. O Marquez Valdes-Scantling hoje já não foi tão acionado, teve um alvo, uma recepção, 12 jardas. O Kadarius Toney entrou em campo, pegou as 2 bolas que foram na direção dele para 12 jardas. Mas assim, um jogo que, para encerrar, mostra o Mike Vrabel, um dos melhores head coaches da NFL, e eu sou um dos maiores culpados aí de não dar o valor que o Mike Vrabel merece. E esse time do Tennessee Titans, ano após ano, supera as expectativas. Você olha para um time que, assim, não tem talento para competir com o Kansas City Chiefs. E levou o jogo para prorrogação no Arrowhead. Não tem nenhum motivo para você olhar do 1 a 11 dos dois lados da bola para o Tennessee Titans ter feito esse jogo ser competitivo. E é porque o Mike Vrabel é fantástico. Ele montou uma defesa fantástica que poderia ter vencido esse jogo, né? O jogo foi para prorrogação. Então, parabéns pro Mike Vrabel. É difícil imaginar esse time do Titans não vencendo a AFC Sul. E é difícil imaginar os Chiefs não vencendo a AFC Oeste, né? E acabou que tá sendo uma divisão bem mais fácil do que a gente esperava. Falando nisso, vamos para classificação após o jogo. Falta o Monday Night Football ainda. Mas vamos ver como é que ficaram as divisões e enfim. AFC Leste, a gente tem 3 times com 6 vitórias e um com 5 vitórias. Tá bem equilibrada. O Buffalo Bills 6-2, New York Jets 6-3, o Miami Dolphins 6-3, New England Patriots 5-4. Eu sei que o Bills e Jets têm o mesmo número de vitórias. Os Bills levam vantagem pelo aproveitamento, né? Jogaram um jogo a menos, então 6-2 ele tem uma porcentagem maior de vitórias do que Jets e Dolphins. AFC Norte, Baltimore Ravens 5-3, vai jogar ainda contra o New Orleans Saints. Cincinnati Bengals 5-4, Cleveland Browns 3-5 e Steelers 2-6. AFC Sul, Tennessee Titans 5-3, Indianapolis Colts 3-5-1, Jacksonville Jaguars 3-6-0, eu já ia falar 3-6-1 de novo, Houston Texans 1-6-1. E aqui eu acredito muito mais no Jaguars tentando fazer alguma coisa do que os Colts, né? Os Colts parecem que estão no tanking, né? Quando você bota o Sam Ellinger pra jogar, é difícil negar que você tá tancando. E não tancando no sentido da internet brasileira, tancando de tanking, né? Tanking que é perder jogos de propósito pra melhorar sua posição no draft. Então é esse o significado. AFC Oeste, Kansas City Chiefs 6-2, Chargers 5-3, Broncos 3-5, Raiders 2-6. Eu sei que é um jogo só de diferença, mas eu não consigo ver o Chargers ultrapassando os Chiefs. NFC, Philadelphia Eagles 8-0, reina supremo, Cowboys 6-2, Giants 6-2, Commanders 4-5.
NFC Norte, você pode discutir se é um 7-1 enganador, mas os Vikings têm 7 vitórias, 1 derrota, estão 4 vitórias na frente do Green Bay Packers, que tem 3 vitórias e 6 derrotas, Chicago Bears 3-6 também, e Detroit Lions na última colocação, 2 vitórias, 6 derrotas. NFC Sul, nojenta NFC Sul, nojenta. Eu sei que os Bucks venceram, mas todos os times jogando mal e, enfim. Buccaneers 4-5, Falcons 4-5 na segunda colocação, Saints 3-5 ainda vai jogar, e Panthers 2-7. Para encerrar a NFC Oeste, Seahawks 6-3, como todo mundo esperava antes da temporada. 49ers 4-4, Rams 3-5, Cardinals 3-6. Essa é a classificação após os jogos do domingo da semana 9 da NFL. Vamos falar agora da rodada da semana 10, né, que começa na próxima quinta-feira. Eu vou passar aqui pelos jogos e pelas linhas de apostas. Se tiver algum jogo que eu não passar, é porque não tem linha ainda aqui no Bodog, que é o parceiro oficial de apostas do podcast Cara dos Esportes. Me ajuda bastante se você criar sua conta, eu ia falar se você se inscrever, mas se você criar sua conta utilizando o meu link que está na descrição. Comece a apostar por lá, tem todos os tipos de aposta que você pode querer e é um dos sites mais antigos, mais tradicionais. Então não perca, tem bônus para novas contas. Enfim, Carolina Panthers contra Atlanta Falcons, o jogo em Charlotte, casa dos Panthers. Vitória dos Panthers no Bodog está pagando 2,15, dos Falcons 1,74, total 42,5. Falcons são favoritos por 2,5 pontos. Esses dois times se enfrentaram na semana 8. Fizeram um grande jogo. Jogaço mesmo. Só que o jogo é quinta-feira. Então não acredito que o raio vai cair 2 vezes no mesmo lugar em termos de qualidade da partida. Dito isso, o Falcons é mais time e deve vencer. Venceu ali no sufoco no jogo da semana 8. Mas aqui eu acho que vence um pouco mais de tranquilidade. Abrindo a rodada no domingo, que vai ser um jogo mais cedo, porque é em Berlim, na Alemanha. Creio eu que é no Allianz Arena Allianz Parque é o do Palmeiras, né? Então Allianz Arena, que é o do Bayern de Munique. Vou confirmar o horário aqui. Jogo 11h30, o horário de Brasília. Então vai começar ali a rodada um pouco mais cedo. Tô tentando confirmar. Allianz Arena mesmo. Tampa Bay Buccaneers contra Seattle Seahawks. Buccaneers é favorito, mesmo o jogo sendo em campo neutro. Vitória do Bucks está pagando 1,83 lá no Bodog. 2,0 do Seahawks, total 44,5. Buccaneers menos 1,5. Essa linha já está andando na direção do Seahawks, então provavelmente quando você acordar e escutar esse programa, vai estar Seahawks mais 1, Seahawks, ou de repente não tá no famoso pick, né, que não tem linha, né, os dois times equilibrados. E eu gosto, se você conseguir pegar esse Seahawks mais 1,5, eu correria, pegaria também vitória direta, gosto bastante. Acho que o Seahawks é mais time que o Tampa Bay Buccaneers no momento. Miami Dolphins contra Cleveland Browns, jogo em Miami, vitória dos Dolphins está pagando 1,47, dos Browns 2,75, total 48,5, Dolphins menos 4. Os Dolphins não cobriram contra o Chicago Bears. Eu gosto desse over aqui de pontos, né? Mais 48,5. Eu gosto de Dolphins menos 4 também. Vou dar um voto de confiança. O Bears jogou bem, mas eu gosto desse time do Miami Dolphins. Chicago Bears contra Detroit Lions. O jogo é em Chicago. Vitória dos Bears está pagando 1,74 no Bodog. Dos Lions 2,15. Total 48,5. Handicap Bears menos 2,5. Eu não tô pronto ainda para pegar o Chicago Bears com handicap. Por mais que o Justin Fields tenha sido um dos melhores jogadores da semana 9 e vem de um mês muito forte,
deixar 2,5 pontos ainda com esse time dos Bears ainda é um pouco salgado pro meu gosto. Do outro lado, o Lions não jogou bem contra o Green Bay Packers, né? Então, quanto a isso, ficar elas por elas. Eu sei que Lions jogou mal, principalmente no ataque. Na defesa jogou pro gasto, né? Que é o time dos Packers que tem muitos problemas. Também não melhorou o meu nível de confiança em relação ao Detroit Lions. New York Giants contra Houston Texans, jogo em Nova York. Vitória dos Giants tá pagando 1,36 no Bodog, 3,25 a dos Texans. Total 38,5. Giants menos 6,5. Já tá andando na direção dos Giants essa linha. Giants que vem de folga. E assim, um touchdown também é salgado com esse time dos Giants, né? Que é um time... Eu ia falar um bom time, mas é um time que supera todas as expectativas. E dito isso, é outro time que eu não confio, tendo que deixar um touchdown, e 1,36 eu acho muito pouco. Eu também não iria de Texas, ficaria longe desse jogo aqui, pra ser bem sincero. Buffalo Bills contra Minnesota Vikings, o jogo é em Buffalo. Vitória dos Bills tá pagando 1,28, dos Vikings 3,75, total 48,5. Bills menos 7,5. Aqui você tem que acreditar que o jogo contra os Jets foi um acidente de percurso. Que eu acho que é uma expectativa justa. A defesa dos Vikings certamente não tem condições de repetir o que os Jets fizeram. Mas é outro que também eu acho muito ponto pro Buffalo Bills. Se bem que menos 7,5... Dá pra pegar assim, menos 7,5. Porque se você acredita que foi um acidente de percurso, né? E acho que a maioria das pessoas vão acreditar que foi um acidente de percurso contra o New York Jets. E sobre os Vikings, né? Um time que é aquela campanha um pouco enganosa, né? Venceu vários jogos apertados, uma hora essa sorte vira. E acho que o Buffalo Bills é simplesmente bem mais time do que os Vikings. Vamos passar pro segundo horário. Las Vegas Raiders contra Indianapolis Colts. Esse daí vai estar um time, vai pegar a bola, vai colocar na própria endzone, vai ser o outro time, porque é bizarro o nível desses dois times. O Josh McDaniels tá fazendo um trabalho tenebroso. Ainda assim, os Raiders são favoritos em casa. A vitória dos Raiders tá pagando 1,40. Dos Colts 3,10, total 42,5. Raiders menos 6. E tem que ser isso, Raiders menos 6 mesmo. Jogaram muito mal no segundo tempo contra os Jaguars, enquanto os Colts jogaram muito mal nos últimos 8 quartos, né? O Sam Ehlinger não tem nenhuma condição. Dito isso, não é a defesa do Bill Belichick, é a defesa dos Raiders, que também é muito ruim. Então, fique de olho. Vamos ver se vai descer essa linha aí ao longo da semana. Los Angeles Rams contra Arizona Cardinals. Quem perder dá adeus definitivo. Os dois times já... É difícil acreditar que um desses times passem o 49ers ou muito menos o Seahawks. Mas quem perder aqui tá fora da disputa pela divisão. Jogo em Los Angeles. Vitória dos Rams tá pagando 1,51 no Bodog. 2,65 a dos Cardinals. Total 43,5. Rams menos 3,5. E aqui eu fico mais longe possível que eu puder ficar desse jogo. Eu fico. Green Bay Packers contra Dallas Cowboys. O jogo é em Green Bay, mas os Cowboys são favoritos. Vitória dos Packers está pagando 2,80 no Bodog. Dos Cowboys 1,45. Total 43 pontos. Cowboys menos 4,5. E a linha já está andando na direção do Cowboys. Então logo vai estar menos 5, menos 5,5. E eu não sei como você justifica aqui qualquer aposta que não seja no Cowboys. Porque foi, sim... Eu sei que o Packers vem jogando mal já há algumas semanas. Mas foi estarrecedora a atuação contra o Detroit Lions. Então aqui eu teria que e provavelmente pegarei esse Cowboys menos 4,5, mas eu gosto de Cowboys menos 5 também. Sunday Night Football, San Francisco 49ers contra Los Angeles Chargers. Jogo em São Francisco. Vitória dos Niners está pagando 1,33, dos Chargers 3,50. Total 46,5.
Handicap 49ers -7, mas também tá andando na direção do Chargers essa linha. O 49ers deveria ser favorito. Como é um time muito mais talentoso que o dos Chargers, que tá com seu ataque dizimado por lesão. E a gente já viu essa questão de vamos acreditar em Justin Herbert e tal, mas esse ataque é muito ruim dos Chargers e eu apostaria no 49ers aqui. E para encerrar o Monday Night Football, Philadelphia Eagles contra o Washington Commanders. O jogo em Filadélfia, vitória dos Eagles lá no Bulldog tá pagando 1,19, o Commanders 4,75, total 44,5, Eagles menos 10,5, e eu pegaria fácil esse Eagles menos 10,5, muito melhor que o Commanders. Então é isso, pessoal, podcast Cara dos Esportes, segunda parte do pós-rodada chegando ao fim. Não deixe de participar da promoção que eu expliquei lá no começo, é só seguir lá no Instagram e preencher o formulário que está na descrição. Então, até a próxima. Tchau!